Gente, estou muito feliz hoje com a participação especial do meu querido amigo Hugo Richard. Hugo, eu vou deixar para você se apresentar, Hugo, porque realmente eu fico encantada de ver tudo que você dá conta de fazer e com extrema perfeição. Gosto de tudo que você faz. Então, eu vou pedir para você se apresentar, seja super bem-vindo, viu? Sinta-se dentro do grupo como sendo um participante desde o início, tá bom? Você é muito querido aqui por nós. Seja bem-vindo. Estão me ouvindo bem? Façam assim, se tiver. Todo Perfeito. mundo está ouvindo? Uhum. Bacana. Gente, Cida, mais uma vez eu quero te agradecer pelo carinho, pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você, com as suas clientes, suas amigas. E como eu falei alguns minutinhos atrás, eu vou me dedicar para pelo menos uma sacada legal eu te entregar aí nos próximos 30 minutos para que você possa levar para a sua vida, tá? Espero que vocês estejam aí todas com papel e caneta na mão, tá? E no final do nosso bate-papo, eu gostaria que você... Maravilha, bacana. Eu gostaria que vocês falassem se realmente valeu a pena. São apenas 30 minutos, então vamos lá. O tema do nosso bate-papo é mindset, né? O mindset é uma palavra que significa mentalidade. É muito curioso, porque a gente, quando começa a perceber que nós temos, como você falou muito bem, Cida, as crenças limitantes, quando a gente começa a perceber que nós temos limitações, e na maioria das vezes essas limitações são criadas por nós, ou no mínimo alimentadas por nós. Essas crenças, elas são muitas vezes de vivências, de experiências, de situações que nós vivemos no passado, pessoas que falaram para a gente que era difícil tal coisa, que era impossível, coisas que nós presenciamos, vivenciamos ou ouvimos, e essas crenças elas vão se perpetuando, até que a gente dá um passo à frente, como eu costumo dizer, nós subimos de nível, e quando a gente sobe de nível, a gente começa a perceber que nós estamos presos muitas vezes em teia de aranha. Você imagina que você está andando em algum lugar e daqui a pouco você fica presa, pede socorro e alguém olha para você e você está preso numa teia de aranha, né? A gente vai criando essas limitações. E como eu falei ainda há pouco, essas limitações muitas vezes são criadas por nós, ou no mínimo alimentadas por nós. Sabe um fato curioso? Imagina só que duas pessoas vão a um determinado evento, né? Duas pessoas que convivem juntos, como amigos muito próximos, como marido e mulher, como irmãos, e essas pessoas vão a uma determinada festa, têm as mesmas experiências e aí saem de lá e alguém pergunta para uma: como é que foi a festa? Ah, a festa foi maravilhosa, nossa, foi incrível. E aí pergunta para outra e fala: como é que foi a festa? Nossa, a festa foi péssima. E aí o que acontece? O que faz uma pessoa ter uma visão muito bacana e uma pessoa ter uma visão muito ruim do mesmo evento, né? Quando a gente começa a fazer uma faculdade, por exemplo, a gente tem uma visão do mundo. Quando a gente acaba a faculdade, a gente tem outra visão. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre abro as minhas palestras, meus treinamentos com ela, que é uma frase de Albert Einstein, a quem eu sou, enfim, fã incondicional, e ele dizia o seguinte, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu estado normal. E é verdade. Toda vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente expande um pouquinho, né? Eu até arriscaria dizer que talvez, se não a moeda, mas uma das moedas mais valiosas desse planeta é a informação. Aí você fala para mim: poxa, Hugo, como assim a informação? Olha, se eu soubesse, se eu tivesse descoberto a numeração da Mega Sena premiada 10 minutos atrás, certamente eu não teria controle emocional para estar aqui com vocês agora batendo um papo, né? E nada mais é do que informação. Concorda comigo? Tem outra frase que vem de encontro a isso, que é o seguinte: o que faz a diferença não é apenas o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe, né? Quando você pega uma informação e você fala: caramba, essa informação é legal para mim, e você começa a ler, reler, tentar interiorizar essa informação, você depois começa a querer colocar essa informação em prática, você gera ação. No processo de coaching a gente chama de ação. Essa ação, ela gera resultado, que é o que todo mundo... eu quero ser feliz, eu quero emagrecer.
eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser um bom marido, eu quero ser uma pessoa melhor, né? A vontade é a base de tudo. A partir do momento que a gente inicia essa vontade e a gente começa a colocar essa vontade em prática, a gente começa a caminhar, né? Mas aí o que faz a diferença, de novo, não é apenas o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe, né? E essa mudança de mentalidade, ela é fundamental para a gente crescer. Se a gente não tivesse essa mudança de mentalidade, talvez hoje a gente estivesse brincando e falando como criança. Mas a gente vai crescendo, né? E a gente só aprende ou pelo amor ou pela dor. Não existe outra forma de aprender, né? Por que quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente cresce tanto, a gente amadurece tanto, a gente passa a ressignificar a nossa vida? Porque o amor de ser pai, o cuidado com as nossas crias, faz com que a gente esteja mais preocupado com os nossos filhos. A gente começa a ter mais cuidado com a saúde. A gente começa a perceber coisas no mundo externo que a gente não percebia, né? Então, uma mudança de mentalidade é fundamental. E para começar dando aqui as dicas de ouro, as sacadas interessantes, eu digo para você o seguinte: é muito importante você treinar sua mente para ver o lado bom das coisas. Uma coisa eu sempre falo, e Cida, você já recebeu alguns podcasts meus, e eu sempre mando para as pessoas, e eu falo sempre devido à importância. Problemas nós temos, nós tivemos, nós teremos. Os problemas, eles existem do nascimento até o último suspiro. É impossível conhecer alguém que nunca teve problemas. Aí você começa a pensar, mas se nós temos tantos problemas, se os problemas fazem parte do nosso cotidiano, não seria mais interessante para a gente aprender a superar os desafios? Aprender a vivenciar os desafios. E outra sacada interessante é observar para que tudo que aconteça, a gente conseguir pegar, aprender, absorver o lado bom. Se você tem uma casa farta, e assim espero que seja, você não está preocupado quando uma fruta estraga, uma maçã, por exemplo. Mas se você tivesse numa ilha deserta, tivesse, enfim, numa embarcação que tivesse naufragado esperando socorro, e você só tivesse uma maçã, e essa maçã tivesse uma parte dela estragada, o que você ia fazer? Não venha me dizer que você iria jogar fora. Certamente você ia cortar a parte estragada e ia tentar aproveitar até o último pedacinho que tivesse bom. Não é verdade? E por que a gente não aproveita esses problemas que aparecem na nossa vida? Por que a gente não faz literalmente o limão de uma limonada? Eu tenho um grupo no Facebook onde eu dou dicas praticamente diárias, motivacionais, e eu sempre coloco lá frases de pensamentos meus, de pensadores, de pessoas que deixaram um legado bacana nessa existência. E eu costumo dizer que os ditados populares, né, as frases populares, são maravilhosas. E se você parar para pensar, tem uma frase que diz o seguinte: vamos fazer do limão uma limonada, não é verdade? Mas deixa eu te perguntar, será que a gente faz mesmo do limão a limonada? Ou a gente entra numa questão de ficar sempre se vitimizando? A gente tem uma tendência, todos nós, tá, gente? Alguns mais, outros menos. Mas nós temos uma tendência a querer encontrar o lado ruim das coisas, a querer nos vitimizar. Eu posso te falar que a vitimização, ela nada vai adiantar. Reclamar, nada vai adiantar. Quando a gente começa a olhar para os problemas e começa a tentar entender esses problemas e pensar o que de bom eu tenho que aprender aqui. Quando você começa a perceber isso, você começa a expandir a sua mente, você começa a ficar mais resiliente, né? Só para a gente definir aqui a palavra resiliência, seria basicamente um elástico, né? Vou pegar aqui um elástico, tem aqui pertinho olhando para mim. Opa! Oi, gente. Acho que ele deu uma caidinha, gente. Daqui a pouco ele volta. Peraí, oi, voltei. Voltou. Voltei, oi, desculpem. Alguma coisa abriu aqui no meu celular, tinha acontecido antes num teste, mas enfim, espero que a gente não tenha perdido muita coisa. Estão me ouvindo bem? Então, pessoal, olha só, a resiliência é isso aqui, ó, entendeu? Você estica e depois ele volta a seu estado normal. Conseguem ver? Então, isso aqui é resiliência.
O ideal é que a gente seja não apenas capaz de voltar ao nosso estado normal, mas de nos fortalecer com cada problema. Então, quando a gente expande a nossa mente, quando a gente começa a analisar o que nos causa medo, o que nos causa, digamos assim, desconforto, ali mora uma grande oportunidade de crescimento. Tem pessoas que, quando começa a vivenciar problemas, a gente começa simplesmente a, digamos assim, a criar medos. Você sabia que o medo, ele é um grande inimigo de nós? Eu costumo dizer, gente, que todo sentimento que existe no planeta tem um propósito. Não existe nada, nada, nada que seja inútil nesse planeta. Principalmente os nossos sentimentos. Todo sentimento tem uma finalidade. Aí você me pergunta, mas Hugo, e o medo? Deixa eu defender o medo aqui. O medo, ele é fundamental para nos manter vivos, para nos manter alerta. Se nós não tivéssemos medo, a gente teria morrido ainda na infância. É o medo que fez com que a gente não subisse em árvore muito alta. Foi o medo que fazia com que a gente olhasse para a rua quando a gente ia atravessar. Foi o medo que fazia com que a gente andasse de bicicleta com mais cuidado. Então, o medo nos mantém vivo. Só que a gente peca na dose, como tudo nessa vida, né? A gente acaba muitas vezes pesando na dose do medo. E essa dose exagerada causa muitas vezes fobia, traumas, causa ansiedade, pânico, síndrome do pânico, porque a gente pesa na dose. Eu costumo dizer, gente, outra sacada muito interessante. Tudo nessa vida requer equilíbrio. Tudo, absolutamente tudo. Qualquer coisa que você faça excessivamente vai te trazer um transtorno. Como, por exemplo, imagina só que praticamente a única coisa que eu conheço, na verdade, que entra pela boca e só faz bem, não engorda e é sem contraindicação, é a água. Agora eu te pergunto, como seria se você nesse momento bebesse de uma vez só 5 litros de água? Eu acho que ia ter problema, não é verdade? Pois é. A gente precisa equilibrar o nosso medo, porque a gente precisa dele para que a gente mantenha alerta, equilibrar a nossa ansiedade, porque eu desconheço qualquer pessoa desse planeta, eu desafio, na verdade, qualquer pessoa desse planeta que não tenha ansiedade. Todos nós temos. Eu dei palestra em muitos lugares sobre ansiedade e é impressionante que teve uma palestra que, enfim, que causou uma grande repercussão, que eu cheguei na palestra e falei, gente, eu estava muito ansioso para vir falar com vocês. Aí todo mundo riu, porque falou assim, poxa, o cara vem falar de ansiedade e fala que está ansioso, como assim? A grande verdade é essa, entendeu? Eu uso também outra frase do Albert Einstein que diz o seguinte, se você não consegue explicar muito bem o que você está dizendo, é porque você não entendeu muito bem o que você tem a dizer. Então, eu uso sempre uma linguagem muito clara, muito direta. E a verdade é essa, todos nós temos ansiedade. Só que quando você começa a entender que você tem ansiedade, você começa a perceber qual o grau de ansiedade que você tem, você começa a perceber que você pode lutar e controlar a sua ansiedade, mais uma vez, a nossa mentalidade, pum, expande. Ou seja, volta para o início do nosso bate-papo. O que faz a diferença não é apenas o que você sabe, mas o que você sabe, ou melhor, o que você faz com o que você sabe. E aí volta lá para o comecinho. O que move o planeta é a informação. Então nós hoje vivemos um momento incrível no planeta. Nós estamos no momento onde pela primeira vez na história da humanidade, os mais jovens ensinam os mais velhos. Quem tem filho pequeno sabe que os nossos filhos acabam ensinando os nossos pais, os nossos avós. Não é verdade? A vovó chega lá, meu Deus, como é que liga esse computador? Aí chega o nosso filho lá de 3, 4, 5 anos, já chora e pum. Meu filho com 2 anos ficava olhando para o Facebook, para o YouTube, aí esperava passar aqueles minutinhos lá da propaganda. Quando chegava no 0, ele já tinha decorado que o 0 era a hora, pum, clicava lá e passava. Aí todo mundo achava o máximo, né? Que ele era pequenininho, nem sabia falar direito, mas já ficava. E aí ele era tão pequeno que ele ficava rindo, ou melhor, as pessoas ficavam rindo e ele ficava olhando para as pessoas sem entender o que estava acontecendo. Mas ele já esperava passar aqueles minutinhos lá, quando chegava no 0, ele apertava lá. Então, outro momento, outra informação também maravilhosa que a gente está vivendo aqui no planeta é justamente o fato de a gente querer fazer o quê? O que você faz quando você, digamos,
vê uma frase bacana, quando você simplesmente tem um vídeo legal, um post legal, o que você faz nas suas redes sociais? Você compartilha, né? Chegou um momento, né? Teve um momento na história da nossa humanidade que as pessoas simplesmente guardavam as informações. Por exemplo, ninguém podia aprender a ler, porque ia descentralizar o, entre aspas, poder. As pessoas não podiam ter dinheiro, as pessoas não podiam ter autonomia, as mulheres não podiam isso, não podiam aquilo. Por quê? Porque se as mulheres, vocês mulheres, são exatamente iguais ao homem, e digo mais, eu acho que as mulheres são muito mais competentes, mais capazes do que nós homens. Eu falo que daqui a algum tempo vocês vão dominar o planeta, e tomara que isso aconteça. Mas assim, por quê? Entendeu? Então, hoje, quando você gosta de alguma coisa, você simplesmente compartilha isso com as pessoas. Isso é maravilhoso. Outra coisa que eu quero aproveitar o gancho e falar aqui para você é que o planeta, embora a gente veja tantas palavras, tantas informações desagradáveis, eu posso te garantir que a gente está muito melhor do que a gente era antes. Infelizmente, o que vem são as notícias desagradáveis, mas eu posso te garantir, e existe um estudo que comprova isso, que o planeta está melhorando, entendeu? Hoje, poucas pessoas morrem de doença comparado a 30, 40, 50 anos atrás, proporcionalmente, né? Mesmo que o nosso sistema de saúde ainda seja muito deficiente, nós temos um sistema de saúde que funciona, bem ou mal, mas funciona. Nós temos hoje cura para uma série de doenças que matavam agressivamente no passado não muito distante. Doenças muito banais matavam as pessoas de uma forma absurda, porque não tínhamos nem conhecimento. Aí volta de novo para a questão da informação. Mas voltando aqui para a questão da mudança de mindset, a mudança de pensamento, eu queria te dizer o seguinte: controle os seus pensamentos. É uma frase que eu uso muito nas minhas palestras, e agora eu queria te perguntar, e eu queria que você pensasse e respondesse para você. A pergunta é a seguinte: quem controla seus pensamentos? Você? 30 segundos para responder. Quem controla seus pensamentos? Você? Pensa bem e responde para você. Se você achar interessante, anota isso para que você analise, certo? E depois responda essa questão. Porque controlar os pensamentos é fundamental. Alimentar o corpo é muito importante para a gente ter uma vida saudável. Mas aí eu te pergunto, você tem alimentado sua mente? Você tem participado de palestras interessantes, lido livros interessantes, buscado conhecimento? Você controla os seus pensamentos? Ou será que quando você sai de casa e alguém fecha o seu carro, ou pisa no teu pé na condução, ou acontece qualquer coisa, você simplesmente acha que aquele dia não é seu e você passa o dia todo mal-humorada e permitindo que qualquer pessoa controle o seu humor? Vou te fazer a pergunta de novo, e eu queria que você respondesse para você, caso você não tenha respondido. Quem controla os seus pensamentos? Eu queria que nessa noite você começasse a desenvolver o hábito de policiar seus pensamentos, controlar seus sentimentos. E eu vou te dar mais uma sacada agora que pode mudar a tua vida. Talvez você não esteja presente para a importância dessa informação, mas anota isso se você achar interessante e leva isso para você. Uma mudança no pensamento gera uma mudança no sentimento que pode mudar uma vida. Quando você começa a controlar os seus pensamentos, você começa a ser senhor de si. Quando a gente começa a olhar que nós somos falhos, a gente começa a ser mais tolerante com as pessoas. A gente começa a querer arranjar menos briga em casa, a gente começa a entender que o outro tem tantas fraquezas e fragilidades como a gente. A gente começa a perceber que o outro tem suas limitações. E eu costumo dizer, minhas caras amigas, e se tiver alguém mais ouvindo, caros amigos, todos nós, sem exceção, temos os nossos monstros. Eu vou te falar uma coisa agora muito importante, agora, especialmente para as mães, principalmente para as mães agora que nos ouvem. Eu falava para minha mãe, brincando com ela, eu chamo minha mãe de querida, né?
Desde garoto eu chamo minha mãe de querida. E aí eu falo assim, querida, vocês mães são as nossas piores inimigas. Aí ela ria pra caramba e ela perguntava, mas por quê? Aí depois ela conseguiu entendeu e não pergunta mais por quê. E ela simplesmente concordou. Porque às vezes o excesso de amor é tão grande que quando o nosso filho atrasa, ou melhor, os vossos filhos atrasam, isso acontece mais de mãe, né? Os pais são um pouco mais controlados em relação a isso. A nossa carga de amor e carinho e cuidado com as nossas crias, com as vossas crias, é tão grande que a gente acaba assim, se eles atrasam, a gente pensa, meu Deus, quebrou a perna, bateu, machucou, atrasou, teve problema e tal. Por que a gente não pensa, acho que ele ganhou na Mega Sena. Acho que ele conhecia alguém muito interessante, está batendo um papo bem legal. Acho que ele está em algum lugar com os amigos se divertindo. Por que a gente não pensa isso? Né? Porque o nosso grau de ansiedade simplesmente faz com que a gente enfeite muito o pavão e a nossa vontade de ter de novo as nossas crias nos nossos braços faz com que a gente pense 1 milhão de coisas. Mas se nós tivermos autocontrole, dominarmos os nossos pensamentos, a gente vai continuar sim com cuidado. A gente vai querer saber por que não chegou, a gente vai dar uma ligadinha, mandar uma mensagem, mas a gente vai começar a falar o seguinte, ele não aconteceu nada com ele. Ele simplesmente não chegou porque está resolvendo alguma coisa ou simplesmente está cuidando de alguns interesses pessoais. E em 99% dos casos, quando chega em casa, a gente percebe que não aconteceu nada demais, não é verdade? Então, nós temos um grau de ansiedade muito grande. E esse grau de ansiedade, ele acontece muitas vezes justamente pelo um pensamento descontrolado, pela falta de policiamento. Se eu pudesse te dar agora um colar de pérolas, de diamante vermelho, que é o que há de mais caro nesse planeta, eu diria para você, controle os seus pensamentos. Controlar os seus pensamentos vai fazer com que você gerencie seus sentimentos. E sentimentos é o que muda toda a nossa realidade. Isso a ciência já prova, a neurociência, a física quântica. Então, assim, vários estudos comprovam que controlar os pensamentos influenciam nos sentimentos. E os sentimentos é o que há. Porque tem dia que a gente acorda e fala assim, caramba, hoje eu não estou bem. O que seria interessante para a gente não estar bem? Nada aconteceu, a gente simplesmente dormiu bem ou está com aquela energia desagradável e a gente não faz nada, a gente não para, não faz uma meditação, não faz uma prece, não faz nada, simplesmente aceita que não está bem e fica por aí mesmo. Quando você começa a controlar a qualidade dos seus pensamentos, você começa a ter qualidade de vida. E quando você está bem, você simplesmente irradia energias positivas, você harmoniza a sua família, né? A nossa gravidade, quando a gente não está bem, a gente trata mal o nosso cachorro, nosso gato, nosso papagaio, nosso vizinho, nosso filho, os vossos maridos, então, e vossas esposas, se tiver algum homem aqui assistindo. Então, e aí que está a grande sacada. Por que não manter a sua gravidade boa? Isso funciona justamente através do controle dos sentimentos, e para controlar os sentimentos, você tem que controlar os pensamentos. Aí você fala, mas Hugo, isso é muito difícil. E aí eu falo para você, bem-vinda ao clube. É difícil sim. Mas aí está a grande sacada. É difícil, mas não é impossível. E vou te falar uma coisa mais importante. Se a gente ficasse sem internet agora, e a gente não se falasse mais, e você fosse dormir com essa sacada, falasse assim, caramba, o Hugo falou para eu controlar os meus pensamentos. Daqui a 10 anos, se você começar a praticar essa mudança de pensamentos, se você controlar seus pensamentos, mudar seu mindset, a sua mentalidade em relação a você mesmo, daqui a 10 anos você vai falar assim, caramba, uma vez eu participei de uma palestra que mudou minha vida. E aí, meu objetivo vai estar cumprido. Posso garantir para você que existe essa possibilidade e toda essa casa que eu estou trazendo para você. E eu vou trazer uma frase de 2 palavrinhas, 2, que vai mudar a sua vida. Essa frase, possivelmente, você já ouviu. Foi da pessoa mais importante que nós tivemos aqui nesse planeta. Sem querer ter um discurso religioso, nosso discurso aqui é zero religioso, mas não podia deixar de citar Jesus. E com 2 frases, ele tem um tema de uma vida de estudo. A frase simples é o seguinte, orai e vigiai. Se a gente levar essas 2 frases para a nossa vida, nossa, uma frase tão curta com simplesmente um universo de significado. É até difícil explicar essa frase, né?
Porque quando ele falava orai, ele falava para você, você tem que se conectar, você tem que se ligar, você tem que se religar. A palavra religação é a nossa reconexão com a natureza, que é de onde nós viemos. Por isso que a gente tem a palavra de religião. A origem da palavra religião vem do religare. E o religare é tudo que a gente precisa fazer. Nós perdemos a conexão com a natureza. Eu, por exemplo, não sei vocês, não sei onde vocês moram, mas eu não ando descalço no chão. Eu não consigo ter mais acesso à terra. Eu não consigo mais trabalhar com a terra, brincar, plantar. A rotina do dia a dia, infelizmente, a maioria de nós não tem mais essa conexão. Acordar e ver os passos, olhar e ver as montanhas, entendeu? Ver o barulho da água, da cachoeira. Eu vivo num lugar extremamente, enfim, populoso, que é o Rio de Janeiro. E a maioria da população mora em lugares como esse, né? Então a gente perde a conexão. Mas, por outro lado, a gente também tem uma coisa maravilhosa, né? Que é a informação. Estamos nós aqui batendo um papo com pessoas inteligentes em diferentes lugares do país. Tem alguém de fora aqui, Cida? Tem alguém de outro país aqui? Tem? Bem-vindo? Não, não tem. Então, assim, então nós temos diferentes pontos do país batendo um papo graças à tecnologia. Então, nós hoje vivemos, sim, um momento incrível, entendeu? Talvez até melhor do que os nossos antepassados, que não tinham tecnologia e tinham contato com a natureza, mas não tinha tanto conhecimento do funcionamento da mente, como se precaver contra a ansiedade, os traumas. Então, assim, o que eu queria te falar, para a gente avançar um pouquinho mais aqui na mudança de mindset, a mudança de mindset, ela se dá a partir do momento que você recebe informações privilegiadas, informações que têm o poder e a capacidade de fazer diferença na nossa vida, tá? E você simplesmente lê, relê, anota e coloca essas palavras, essas frases, essas informações no seu dia a dia e transforma tudo isso em conhecimento, em prática. Voltando aqui a citar Jesus, eu diria para você, orai e vigiai. Se você orar e vigiar, você vai ter qualidade de vida. E quando nós temos qualidade de vida, a gente consegue ter uma vida melhor, a gente consegue ser mais feliz internamente, a gente passa a fazer pessoas mais felizes. A gente cria menos problema com os nossos filhos, com os nossos maridos, a gente passa a ser mais tolerante. Obviamente, isso não dá o direito de ninguém de errar com a gente, muito menos de nós errarmos com as pessoas. Mas a gente passa a ser mais tolerante, né? A gente começa a perceber que a grande felicidade não está no outro. A gente começa a perceber que a felicidade está dentro da gente. A gente tem uma ilusão, e agora para vocês que são jovens mães, eu vou te dar uma sacada muito legal, que eu queria que você refletisse sobre isso agora. A gente tem uma ilusão que a gente vai ser feliz quando ou se. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não é verdade. Sempre vai existir um quando. E sempre vai existir um se. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando nascer meu primeiro filho, quando nascer o segundo, quando eles crescerem, quando eles entrarem na faculdade, quando eu comprar o carro, quando eu comprar a casa, quando eu quitar a casa, quando eu me aposentar. Quando, ou se. Deixa eu te falar uma coisa importante. Tão importante quanto a chegada é o caminho. A gente passa mais tempo na caminhada do que na chegada. Isso seja de que forma for. Então a gente tem que aprender a ser feliz agora com o que a gente tem. Isso não quer dizer que a gente simplesmente não queira mais coisas, que a gente deixe de querer as coisas. Não. Existe uma coisa diferente, muito diferente, sobre que as pessoas confundem. Aceitação e conformismo. Aceitação e conformismo é completamente diferente. Eu sei que vocês, por exemplo, alguns de nós aqui querem emagrecer e, por exemplo, não, eu quero emagrecer. Olha, primeiro ponto para quem quer emagrecer, você não tem que ficar descontente com o seu corpo. Você não pode ficar, digamos assim, primeiro você tem que aceitar o corpo que você tem. Mas aceitar não significa se conformar. Você tem que se olhar no espelho e falar assim, essa sou eu, prazer. Eu me aceito do jeito que eu sou. E eu me amo mesmo assim. Mas eu estou me aceitando, mas eu não estou conformada. Eu quero emagrecer, ou eu quero ganhar uns quilos, ou eu quero ganhar uns músculos, ou eu quero, enfim. Cada um de nós sabe o que quer.
Mas o que eu queria te falar é que você tem que se aceitar do jeito que você é. Só através da aceitação é que você vai buscar a vida qual for. Cada um de nós tem os nossos sonhos. E, meninas, cada um de nós temos os nossos desafios. Qualquer pessoa do mundo, qualquer pessoa que você, enfim, imaginar, essa pessoa também vive seus desafios. Quando a gente olha uma criança, por exemplo, de 2 anos, 1 ano e pouquinho, que está aprendendo a andar, que está aprendendo a correr, caminhar, a gente começa a achar engraçadinho e fica, caramba, uma coisa tão simples, ele não sabe ainda. Mas naquele momento da vida daquela criança, aquele é o monstro dele, aquele é o desafio dele. Todos nós temos nossos desafios. Eu tenho um podcast que eu gravei esses dias que eu falava justamente sobre o quanto a nossa vida parece um videogame. Eu não sei se você jogou videogame, mas se você jogou videogame, você deve lembrar que tem fases. E cada fase tem a sua dificuldade. E aí você fica naquela fase tentando, só que aí acontece uma coisa interessante. Depois que você passa daquela fase, chega um momento que você chega em várias fases lá na frente, quando você passa por aquela fase que você um dia perdeu tanto tempo, você fala, meu Deus, coisa tão boba, eu passei tão fácil agora, por que eu demorei tanto a passar naquele momento? Simples. Porque naquele momento, a sua mentalidade, o seu mindset, o seu entendimento era aquele. De novo, Einstein falava que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu estado normal. Eu espero que nessa noite eu tenha entregue aqui de fato, já estou caminhando aqui para o encerramento aqui do meu bate-papo. Então, assim, espero que eu tenha entregue aí para vocês alguma sacada interessante e que, como diria o querido meu guru, meu mentor Albert Einstein, um deles, né, claro, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu estado normal. Então, eu espero que você tenha absorvido alguma sacada aqui. Espero que tenha sido rico para você de alguma maneira e que você possa aplicar essas dicas, essas sacadas na sua vida e que daqui a um tempo, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, sei lá quanto tempo, a gente possa se encontrar em algum treinamento, alguma palestra e você me dar esse feedback. E para mim vai ser um momento muito, muito rico, tá? Perceber que de alguma forma eu dei uma pequena colaboração. Cida, a gente vai abrir agora para as perguntas, certo? Eu quero mais uma vez aqui agradecer, aproveitar esse momento, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você e com a sua audiência. Uau! Meu Deus! Hugo! Gente, eu fiz tantas anotações. A gente vai abrir para as perguntas, tá? Vamos fazer o seguinte: quem quiser fazer pergunta para o Hugo, libera o microfone, tá? E se 2 falarem ao mesmo tempo, aí a gente faz aqui a gente vê quem vai falar primeiro, tá? Mas eu vou deixar vocês fazerem as perguntas, porque eu tenho certeza que ele tocou em muitos pontos que a gente já falou no programa. Não tenho dúvida, vocês não têm dúvida disso, né? Fantástico, Hugo. Nossa, gratidão, Hugo. Estou muito feliz com tudo que você falou. Poxa, muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, meninas. Quem quer fazer a pergunta? Uma de cada vez, hein? Oi. Maiara aqui que vai falar. Maiara. Oi, Maiara. Deixa eu Isso. meu microfone aí. Assim, porque igual você falou, né? Uma mente que se abre a mudanças. E quando você tem uma resistência, muito resistência a mudanças, né? E interessante, é engraçado que eu falo assim, parece que às vezes eu tenho aquela síndrome do movimento errado. Você faz, você sabe o que é certo, mas faz o errado, entendeu? Você tem alguma dica, alguma coisa para falar a respeito disso? Deixa eu entender a sua pergunta. Você fala a respeito... Seria alguma... Eu não entendi muito bem sua pergunta. Você quer saber a respeito de procrastinação, a deixar as coisas para amanhã? Me explica um pouquinho mais, por favor. É mais ou menos isso, quando você sabe exatamente o que tem que fazer, mas age de maneira diferente. Olha, eu vou te falar.
vou te dar uma sacada agora muito legal, muito bacana a sua pergunta. E essa sacada pode ser decisivo para usar como uma ferramenta para que você possa, enfim, como trampolim para te fazer impulsionar. A sacada é a seguinte, por exemplo, o nosso cérebro, a gente tem que entender o funcionamento do cérebro para que a gente possa trabalhar com ele. O cérebro é uma ferramenta, a nossa mente é o todo. Imagina só que você tem um celular, o celular é o cérebro e a rede é o todo, é onde tem toda a internet, todas as informações, está tudo no ar, né? Tudo, e a ciência prova isso hoje em dia. O cérebro simplesmente é um órgão como outro qualquer. Então, entender como funciona esse órgão, se você compra, por exemplo, um eletroeletrônico, um carro, tudo vem com manual, mas o cérebro não vem com manual. Mas a gente está hoje construindo o manual do cérebro. Então, por exemplo, o cérebro ele te programa para economizar energia, tá? Se fosse pelo cérebro, a gente comia bastante para acumular bastante gordura, para se a gente tiver fome por muito período, a gente ter gordura acumulada. A gente quer dormir bastante, a gente não quer estudar, porque o cérebro, estudando, consome muita energia. Então, é sempre mais difícil estudar do que, melhor, é mais fácil para a gente ficar descansando do que a gente estudar. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa que a gente precisa, no melhor do sentido, enganar o cérebro. De que maneira? Se você fala assim, olha, eu não consigo treinar, por exemplo. Vou te dar algumas sacadas muito legais. Primeiro, você tem que descobrir alguma coisa que você gosta de fazer. Alguma coisa que... Eu não sei se é exatamente o que você está falando. Depois você me explica se você quiser, que aí eu posso dar uma dica mais próxima da sua realidade. Mas, por exemplo, se você fala... Oi, tem áudio aberto aí. Oi. Então, e aí, por exemplo, você quer treinar, por exemplo. Primeira dica importante é o seguinte, descubra o que você gosta de fazer. A atividade física, ela tem que ser prazerosa. Qualquer atividade física que você for fazer e fala assim, caramba, poxa, chegou a hora de eu treinar, que droga, eu posso te garantir que esse não é o melhor caminho, tá? Tem que ser legal. Tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta de nadar, gosta de dançar, enfim. Descubra alguma coisa que você gosta de fazer. Esse é um ponto, uma sacada importante. Outra sacada importante, você tem que enganar seu cérebro de que maneira? Eu, por exemplo, quando eu estava próximo dos 30 anos, eu decidi eleger uma atividade física para toda a minha vida. Então, eu gosto muito de esportes aeróbicos. Então, eu comecei a caminhar. Pedalava muito, corria muito, mas eu falei, não, quero um esporte que eu possa levar para a minha vida inteira. Às vezes, eu tinha preguiça. Então, o que eu fazia? Eu determinei que, pelo menos, olha só, primeiro, eu escolhi o que tinha mais a ver comigo. Segundo, eu determinei que eu iria treinar pelo menos 3 vezes por semana, 20 minutos. Aí você fala, mas 3 vezes não é pouco? Eu falo, é. E aí você fala, mas 20 minutos não é pouco? Eu falo, é. Mas aí está a grande sacada. A partir do momento que você determina que você vai 3 vezes 20 minutos, logo os 20 minutos se transformam em 30, 40. Porque quando você bota o tênis, você sai para caminhar, daqui a pouco os 20 minutos passam tão rápido que não foi um sacrifício. E acontece uma coisa muito importante nesse momento. Você acaba passando a gostar do esporte, né? Logo, os 20 minutos, que eram uma boa desculpa para você conseguir a energia que você precisa para sair de casa, ele se transforma em 30, 40 minutos. E outra coisa também acontece nesse momento. As 3 vezes por semana, logo se transforma em 4, em 5. Às vezes até mais. Eu vou ler um livro e eu morro de preguiça. Tem gente que só em pegar um livro parece sonífero, né? Já abre a boca, já fica com sono e tal. Fala assim, olha, eu vou ler 2 páginas por dia. 2 páginas. Ah, eu tenho que estudar para a prova. Ah, tá. Então eu vou desligar o telefone e vou estudar aqui, sei lá. Aí você vai determinar o que seja o mínimo para você. Começa pelo mínimo, porque naturalmente você vai tomando gosto. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: ouse fazer e o poder lhe será dado. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Eu respondi sua pergunta? Alô? Sim. Exatamente isso mesmo. Sim, sim, exatamente isso mesmo que eu estava te perguntando. Ah, que bom, que bom. Obrigado, viu? Mais alguma pergunta aí, pessoal?
Vamos lá, meninas. Eu ia perguntar uma coisa parecida com a da Maiara, assim. Porque quando a gente tem menino pequeno, né? Você viu aqui, tá mamando aqui do lado, só dorme comigo. A gente não Deixa tem eu ver aqui, muito não tô vendo todo mundo, tempo, deixa eu né? passar aqui. Oi, Fernanda? É a Fernanda que tá falando? Oi, Isso, Fernanda, tudo bom? tudo bem, você. Joia. Então, quando a gente. Eu tenho uma menina de 2 anos e meio e um menino que vai fazer 1 ano. Então, assim, meu tempo é bem escasso, né? E aí a minha questão seria mais ou menos o que você respondeu para a Maiara, assim, começar com pequena quantidade de tempo, né? Mas na verdade a minha quantidade de tempo é essa, é pequena desse jeito, né? Eu não tenho muito como aumentar, assim, ir aumentando devagar. Não é que eu não vou poder, igual você falou, enganar o cérebro, que eu achei bem interessante. Para quem não gosta de exercício, igual eu, é muito interessante. Começar com 20 minutos e aí vai ficando mais tempo, né? Mas você tem alguma orientação, assim, algum conselho nessa fase da vida que não tem muito jeito, né? Eu trabalho, eu assim, tenho quem me ajuda em casa, mas acabo fazendo as coisas de casa, tenho os meninos, né? Tenho quem me ajuda, mas a gente tem que cuidar dos filhos, né? E preciso fazer exercício, então... Olha, Fernanda, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não, só isso. Obrigada. Mas, Fernanda, obrigado pela sua pergunta. Olha só, tem sim, tá? Assim, eu costumo dizer que a gente sempre tem uma possibilidade de colocar nossos planos em prática. Nem sempre a gente tem um cenário favorável. Pelo contrário, na maioria das vezes, a gente tem um cenário desfavorável. Vou te dar um exemplo prático. Olha, eu estou acima do peso, eu tive neném, é muito normal isso, muito, muito comum. O que eu tenho que fazer? Primeiro, cuidar da alimentação, tá? Alimentar seu filho, além de estar alimentando seu filho, você está queimando muitas calorias, porque uma amamentação equivale, né, a uma aula de aeróbica. Então, o corpo humano, tudo no universo é muito inteligência, tudo é muito perfeito. Então, o corpo humano, no caso da mulher, quando está amamentando, ele produz o leite para amamentar a cria e essa amamentação é uma queima de caloria muito grande. Então, por isso que, além da amamentação, tem também o estresse, a ansiedade, acorda de madrugada para cuidar dos filhos e tal. Então, isso faz com que o seu organismo fique completamente confuso. Você não tem uma rotina. Isso faz com que, muitas vezes, você acaba comendo demais. Então, assim, em primeiro lugar, tentar se alimentar com coisas saudáveis, beber bastante água, alimentar seus filhos, que isso também é bom para você, que você queima bastante calorias. E, claro, uma alimentação de baixa caloria. Sobre a prática de esporte, aí é que tá. Eu te faria algumas perguntas, né? Se a gente tivesse esse momento aqui de bate-papo, mas eu já vou te dar algumas dicas para você, de repente, assim, pensar se isso se encaixa na sua realidade. Por exemplo, será que não dá para você ir para o seu trabalho a pé? Entendeu? Ou voltar a pé? Não sei, de repente, não sei como é que funciona, se a sua cidade é violenta, não sei se é muito distante, não sei se tem ciclovia. Será que no final de semana não dá para você colocar seu filho no carrinho? A gente vê muito aqui no Rio de Janeiro, na Lagoas, as mamães que são executivas, que trabalham bastante, chega à noite, bota o filho no carrinho, vai dar uma volta na lagoa com o filho no carrinho. Eu sei que é difícil, no seu caso você tem duas crianças pequenas, mas assim, de repente contar com a ajuda do marido ou da sua mãe ou de alguém que possa ajudar você e tentar encaixar esses 20 minutos iniciais na sua realidade. Eu sei que não é fácil, tá? Para eu te dar uma sacada mais, digamos assim, mais próxima à sua realidade, eu teria que entender um pouquinho mais da sua realidade, mas para eu te dar uma sacada que você possa traduzir isso para a sua realidade, eu te digo o seguinte: analisa e pensa aonde você poderia conciliar as duas coisas, entendeu? Aonde você poderia simplesmente encaixar na sua realidade. De repente, indo ou vindo para o trabalho, de repente, quando chegar à noite, pegar uma das crianças, colocar no carrinho, andar numa ciclovia. Não sei se você tem essa estrutura aí na sua região, enfim, no seu condomínio, não sei. Eu sei que não é fácil, tá? Não estou aqui querendo banalizar a sua dor, não. Mas uma coisa eu vou te falar. Se você parar para pensar e analisar,
cada possibilidade. Tenho certeza que você vai, daqui a pouco, mandar uma mensagem para a Cida aí, falando: Cida, consegui encaixar aqui 20 minutos do meu dia, praticamente todos os dias, ou alguns deles, para que eu possa praticar minha atividade física. E, naturalmente, vai acontecer outro fenômeno, que é que você vai começar a ter gosto por essa atividade. Eu consegui responder sua pergunta, Fernando? Fernando? Oi? Fernando, consegui? Conseguiu, sim, desculpa, eu tava sem som. Ah, tá. Conseguiu aqui, ó, joia. Oi, brother. Beijinho na bebê aí. Não dá pra ver direito, não. Você? Ai, que linda, que linda. Oi, oi, tudo bem? Tudo. Bem-vinda. Você estava falando aí a respeito de... muitas vezes a gente arruma desculpa para não fazer a atividade, né? E eu sou uma delas. Primeiro, eu não gosto de academia. Eu acho que academia, você entra lá, hoje mesmo eu estava até conversando sobre isso com a minha nora. Você entra lá, você faz avaliação, o cara te põe lá para você fazer alguma coisa e não te dá muita atenção. Então, eu não acho que eu não gosto por causa disso. Aí eu perguntei para ela, o que você acha que é melhor, um personal ou uma hidroginástica? Ela falou assim, olha, isso aí você que vai escolher, né? Você vê o que é melhor para você. Bom, eu não estou na minha casa, eu estou na casa do meu filho aqui em São Paulo. Aí eu achei interessante uma coisa que você falou aí, todos os dias. Aí de manhã cedo eu levantava e ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu comecei a fazer? Peguei minha neta, comecei a colocar no carrinho, ela tem 4 meses, né? Fez 4 meses hoje, ontem. Comecei a colocar ela no carrinho e comecei a passear com ela 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Aí cada dia eu faço um percurso diferente. Um dia eu vou para o lado da esquerda, outro dia eu vou para o direito, um dia eu vou para a avenida, outro dia eu faço um quarteirão, no outro dia eu faço 2 quarteirões. Então, assim, é saudável para mim. Aí eu coloco o meu tênis, coloco minha roupa e estou caminhando. Então, assim, eu estou achando super saudável. Eu melhorei e me entusiasmei com isso, né? Uma coisa que eu chegando lá em Belo Horizonte, eu vou continuar fazendo. Lá no meu bairro é muito morro, aonde que eu moro é morro demais, às vezes dá preguiça, porque para você descer, todo santo ajuda, né? Subir, que são elas. Na hora que eu penso que eu tenho que descer, eu descer e eu tenho que subir aquele morro, ai, me desanima. Mas assim, eu comecei, igual você falou, eu comecei a fazer 10 minutos só, mesmo por causa do sol, também para neném, né? Aí daí pouquinho, 10 minutos, foi tão rápido que na hora que eu vi, eu já estava fazendo Você achou? Caminhada com ela. Mas Lúcia, muito... Desculpa, pois não. É porque aqui é muito quente, né? Então, assim, mais por causa dela, né? Mas assim, no máximo 8h30, 15 para as 9 eu já estou voltando com ela. Mas assim, achei super interessante isso. E sim, foi um meio que eu achei de começar uma atividade, porque eu vi o tanto que me fez bem. Eu comecei a dormir mais cedo, porque às vezes aí eu fico cansada, né? Eu comecei a dormir mais cedo, eu vi o tanto que é saudável a gente dormir muito mais cedo. Eu estava dormindo meia-noite, meia-noite e meia. Então agora, como eu chego, aí eu tenho que fazer as coisas, depois eu fico mais cansada, né? Aí eu estou dormindo mais cedo, acordando mais cedo. Então, assim, para mim tá, sabe? Bacana, Lúcia. Eu quero te agradecer muito aí por trocar sua experiência com a gente, viu? Pessoal, vocês percebem que o que nós falamos anterior está acontecendo aqui com a Lúcia, aquela coisa assim, de você entra meio despretensiosamente, se obriga a praticar uma atividade, 20 minutinhos, daqui a pouco você acha que é muito pouco e 20 se transforma em 30. Isso é muito melhor e é muito mais aplicável do que você falar assim, eu vou treinar todo dia 1 hora, 1h30. Sabe o que acontece? Automaticamente seu cérebro dá uma sobrecarga de preguiça.
Ah, não, isso vai gastar muita energia. E o cérebro, ele é naturalmente programado para economizar energia, logo a possibilidade de você ir é muito menor. Agora, muito obrigado, viu, Lúcia? Então, assim, vou dar uma sacada para vocês aqui agora, muito legal. Você sabe qual é o melhor esporte de todos? Eu vou te falar agora qual é o melhor esporte de todos. O melhor esporte de todos é aquele que você gosta. Porque o esporte que você gosta, a atividade que você gosta, faz bem para você. Que seja caminhar, que seja nadar, que seja pedalar, que seja correr, que seja academia, que seja uma atividade de aeróbica, de dança, de salto, de balé, não sei, entendeu? O mais importante é que você descubra alguma coisa que você faça com prazer. E, de novo, a atividade bacana não é aquela que você fala, meu Deus, chegou a hora da academia. Ou seja, parece um martírio, né? Parece que você está indo ser crucificado. E não é isso a ideia. A atividade física ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser bacana. Muito obrigado, Lucia. Vamos abrir para mais uma pergunta? Oi, quem mais? Opa. Estão me ouvindo? Oi, alô? Tá me ouvindo? Oi. 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 Estão me ouvindo? Pois não. Tô ouvindo. Eu não quero, não é uma pergunta, é só compartilhar mesmo. Primeiro, agradecer muito, foi muito rico, fantástico, muito produtivo. Não tem que perguntar porque você abarcou tudo. O que tinha que perguntar, as meninas perguntaram. E aí completou. Mas é compartilhar uma experiência do mínimo, sabe? Eu estava numa preguiça de academia de tudo e eu amo nadar. Há mais de um ano não nadava. E aí tem uma pequena para levar para natação. Falei, tá, meia hora só, ela nada lá, enquanto eu espero, eu nado na outra piscina. Hoje eu já olhei na academia se tem todo dia, para todo mundo, porque foi muito bacana começar de pouquinho, despretensiosamente, e aí a vontade vai chegando e a gente vai criando as oportunidades, criando as possibilidades, na verdade. Muito bacana, muito obrigada, gratidão, Cida e Hugo. Olha, E as Ana Paula, meninas quero te agradecer. Quero te agradecer aí pelo carinho, pelo feedback. É sempre muito importante para a gente saber o que está se passando aí na cabecinha de vocês, tá? Cida, a gente vai continuar aqui por mais uns minutinhos. O que você sugere? Vamos continuar? Tá, mas Ana Paula, eu quero muito agradecer, que é sempre importante esse feedback, né? Saber de que forma a gente conseguir impactar. Isso é maravilhoso para a gente, tá? Te agradeço aí, gratidão também pela sua presença. Tem uma pessoa aqui, Cida, não está o nome dela aqui, desculpa, eu não consigo ver. Peraí que eu tô no mudo também, esqueci que eu também estava no mudo. Ah, tá. Eu não sei quem está querendo falar, é Mônica. Mônica e Rita. Então fala, Rita, pode falar primeiro. É uma pergunta sobre o controle do pensamento. Porque, assim, não é uma coisa muito simples como você falou, né? Principalmente naqueles pensamentos que já são crônicos, os negativos. Então, quando vem, assim, acontece a situação que você já está no meio, às vezes é difícil controlar e perceber e ter aquela tranquilidade para, né, separar o que é exagero, o que é real. Pela sua experiência, você tem uma técnica, iniciar o dia já mentalizando algo positivo, uma meditação, alguma coisa? Rita, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Sua pergunta é maravilhosa. Você falou assim, não é tão fácil assim. Não é não, tá? Não é fácil não, é difícil. Mas é para isso que a gente está aqui, né? Controlar os nossos pensamentos e nos tornar pessoas melhores é o que nos colocou nesse planeta. A gente como uma pedra, a gente nasce como carvão e vai pulindo como um diamante, e daqui a pouco a gente está brilhando, né? Então a gente precisa expandir, crescer, trabalhar a nossa mentalidade. E aí você fala assim, existe alguma técnica que brilhantemente, Rita, você
existem várias técnicas, tá? E eu vou te dar algumas delas aqui. Mas, brilhantemente, você já falou uma técnica que é indiscutivelmente uma das melhores, que é a meditação, tá? Eu não quero aqui, obviamente, falar de crenças ou religiões, foge completamente aqui do nosso bate-papo. Mas aí é que está. Existem estudos científicos que comprovam que a meditação oferece incríveis resultados na qualidade de vida, incríveis resultados no controle emocional, no sistema respiratório, sistema imunológico. Você começa a respirar melhor, ter maior qualidade de vida, você começa a raciocinar melhor, ter maior concentração. Tudo isso a ciência comprova. Aí você me pergunta, mas e qual é a forma de meditação mais legal? Aí eu vou usar a resposta parecido com atividade física. A melhor forma de você meditar é aquela que mais tem a ver com você. Você pode meditar sentadinha, você pode meditar caminhando, você pode meditar deitada, você pode meditar no chuveiro. O banho é extremamente relaxante e a água é um condutor de energia maravilhoso que, claro, relaxa, que acalma. Você pode meditar de várias maneiras. Existem várias formas de meditação. Uma coisa eu vou te falar. A meditação vai te ajudar muito. Outra coisa que ajuda bastante é você baixar o seu nível de ansiedade, estresse, tensão e uma série de outras coisas. Sintomas florais. Não sei se você conhece floral. Floral é alguns chamam de medicamento, mas digamos assim, é um recurso fitoterápico reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que você vê, pela seriedade, o mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde reconhece floral como uma técnica maravilhosa para o autocontrole dos pensamentos, sentimentos, enfim, uma série de questões. Outra sugestão para você melhorar muito o controle dos seus pensamentos é você justamente policiar, analisar. Quando você começa a analisar e você, no meio de um momento de tensão, você fala assim, caramba, eu não consigo me controlar, mas eu preciso controlar meus pensamentos. Se isso acontecer com você, eu já tenho uma notícia muito boa para te dar. Significa que você evoluiu bastante. Ah, mas nesse momento, mesmo com a consciência que eu tinha que controlar meus pensamentos, eu perdi o controle. Mesmo assim, você já evoluiu muito. A questão do controle dos pensamentos, ele vai se dando naturalmente com o passar do tempo. Não é uma coisa fácil. Mas se eu pudesse pedir, e eu realmente vou pedir, eu gostaria que vocês atendessem meu pedido, que vocês anotassem uma frase que vai mudar a sua vida, e essa frase eu já citei aqui para vocês algumas vezes, e vou repetir agora. Lembre-se de Jesus, que dizia, orai e vigiai. Oração também, tá, Rita? Independentemente das suas crenças religiosas, e eu sempre falo que as crenças são todas maravilhosas, são caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar. Então, assim, independentemente das suas crenças, preces, orações, ajuda muito, tá bom? Ok. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu que te agradeço. Quem mais? Mônica. Mônica, sim. Hugo, você falou sobre o pensamento, né? O pensamento. O pensamento, ele gera sentimentos. Esse sentimento, ele pode ser positivo, quando pode ser negativo, né? E acontece comigo, em uma situação, que eu não consigo. Eu tento, mas já tentei várias vezes, que é dirigir. E esse pensamento, dirigir veículo, ele me domina tanto na forma negativa que eu não consigo dirigir. Aí na hora, quando eu já pego o automóvel, eu já tenho medo, eu já começo a tremer. Você tem uma sacadinha que você pode me ajudar nisso aí? Uma técnica assim, que ajuda a vencer esse pensamento negativo? Tem algumas sacadas. Eu vou usar sacadas aqui da programação neurolinguística, tá? E vou usar sacadas da neurociência. Estudos comprovam que a visualização é fundamental.
Sinal, olha só, há 100 anos atrás, Einstein falava que imaginação é tudo. São as prévias das próximas atrações da vida. Entendeu? E 100 anos depois, ou pouco menos que isso, a neurociência começou a comprovar que a visualização é quase, para o cérebro, é quase que o real. Vou te dar um exemplo prático. Um grupo de pesquisadores pegou um grupo de voluntários e começaram a fazer testes. Certa vez, eles pegaram pessoas que praticavam tiro ao alvo e pegaram outro grupo de pessoas e que também ia praticar tiro ao alvo, com uma diferença. Uns praticavam, como se é de esperar, com arma. Outros praticavam só com imaginação. O que acontece? Quando foram para os resultados, para avaliar tecnicamente o tiro de verdade, os dois tiveram resultados muito próximos. Eu podia passar aqui, é Mônica, né? Isso. Eu podia passar aqui, Mônica, a noite inteira falando de pesquisas relacionadas à visualização, falando de ciência, tá? Então, falando aqui de crendice, não, porque quando o Einstein falava, as pessoas achavam que ele era louco, entendeu? Depois passaram a entender que ele não era louco, era um gênio. Mas qualquer outra pessoa que falasse isso, que não tivesse a autoridade que ele tinha, simplesmente ia virar piada. Mas hoje a neurociência comprova que a visualização é tudo. E aí, como eu te falei também que ia dar umas sacadas da programação neurolinguística, eu te falo, palavras de afirmação é muito importante. Você começar a criar, por exemplo, passa um mês inteiro dedicando 30 minutos, você entrando no carro, na sua imaginação, dirigindo, no trânsito, buzinando, colocando o carro na garagem, passando marcha, ou se o carro tiver câmbio automático, enfim. Faz toda a visualização e comece a trabalhar palavras afirmativas. Eu dirijo, as pessoas reconhecem que eu dirijo muito bem, eu sou elogiada, eu tenho coragem, sempre no presente, assim, como se já tivesse acontecido, entendeu? Eu estou te dando uma sacada aqui que é uma chave de ouro que abre milhares de portas, entendeu? E essa é uma delas. Se você fizer isso, daqui a poucos meses você vai entrar em contato com a gente para dizer, gente, aconteceu um milagre na minha vida e aquele trauma que eu tinha foi embora. Você consegue fazer isso com tranquilidade. Requer disciplina, dedicação, determinação, disciplina, disciplina, disciplina. Ok, obrigada. Valeu. Obrigado. Muito obrigado, Mônica, pela sua pergunta, viu? E aí, gente, quem mais? Andréa. Deixa eu passar aqui para a Andréa. Andréia? Alô? Alô? Eu acho que a internet dela caiu justamente na hora que ela ia falar. Então, boa noite a todos. Esse momento, acho que está sendo muito rico, muito bom. Que pena. Melhorou, Cida? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Agora dá. Agora dá. Então, quero agradecer muito esse momento de partilha, de compartilha. E queria também dizer sobre algo que Cida tem insistido muito com a gente, que é a questão dos limites, né? Como que a gente pode vencer os limites? Achei tão importante quando você coloca que as pequenas vitórias, né? 20 minutos, 30 minutos, mas gostaria muito de te ouvir em relação à questão dos limites. Qual é o primeiro passo, como fazer para avançar mais e para acreditar que é possível? Muito obrigada. Oi, Andréa. Poxa, muito bacana a sua pergunta. Eu quero agradecer aqui pela sua audiência e também pela pergunta tão bacana aqui, que vai acrescentar bastante aqui no nosso grupo. Nossos limites, eles são, na maioria das vezes, criados. Se eles não são criados, eles são alimentados por nós, né? A gente cria... Eu vou, antes de falar sobre, digamos, como você pode fazer para transcender os seus limites, eu vou te ensinar duas coisas engraçadas, mas que fala sobre condicionamento e, consequentemente, limites. Primeira coisa engraçada é como treinar um elefante. Depois eu vou ensinar como treinar uma pulga. Se você pega um elefante bebê,
ele já nasce com 200 quilos, né? A criatura pesa 5 toneladas, 6, 8 toneladas, então ele já nasce um gigante. E aí, quando ele nasce, pega uma corda, coloca no pescoço dele, amarra ele numa árvore e ele vai puxar muito até que depois ele vai parar de puxar porque ele não tem força. Ele é um bebê, não tem força para arrebentar aquela corda. Logo, você criou um limite, né? Depois o elefante cresce e ele vive no circo e ele vive amarrado em uma corda. Ele adulto tem força para arrebentar várias cordas daquela ao mesmo tempo, só que como ele tem aquele limite que foi imposto lá atrás, que não está mais nele, ele simplesmente alimenta, né? Agora eu vou te ensinar como treinar uma pulga. Você pega uma pulga, joga ela num cilindro, por exemplo, bota um tecido em cima, tampa o tecido, bota um elástico ali, ela vai pular, 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 e depois de um certo tempo ela não vai mais pular. Você pode tirar o tecido do cilindro e ela vai ficar achando que existe uma tampa ali, seria aquele tecido, e ela não vai mais pular além daquilo. O que acontece? Ela foi condicionada. Então, eu tô te dando umas sacadas para a gente perceber que os nossos limites, eles são ou criados ou alimentados por nós mesmos. Tá? Esses dias eu dei uma palestra aqui no Retiro dos Artistas e uma das moças estava presente, a gente estava falando também sobre limites, e ela simplesmente contou a história que ela foi num zoológico e lá tinha um urso que estava andando de um lado para o outro muito tempo. E ela ficou incomodada com aquilo. O espaço onde ele estava era um espaço gigante, mas ele só ficava naquele espaço e tinha até uma marca no chão. Aí ela foi perguntar lá pro criador, lá pro rapaz que cuidava dele. E ele falou que aquele leão, ele foi capturado num circo e ele ficava numa jaula muito pequena. Então, ele foi recolhido para o zoológico, onde ele tinha um tratamento melhor, onde ele ficava num lugar muito bacana e tal. Só que na cabecinha dele, na verdade era um urso, desculpa. Na cabecinha dele, ele simplesmente vivia ainda numa jaula. Então, o que eu queria te falar é o seguinte: quando a gente começa a perceber quais são os limites, a gente chegou, assim, são 3 momentos. Primeiro, quando a gente decide que é transcender os nossos limites. Já é o primeiro passo importante. O segundo passo importante é quando a gente começa a perceber quais são os nossos limites. E o terceiro passo é a gente, de fato, trabalhar para mudar. Primeiro, querer. Segundo, identificar. Terceiro, mudar. E como a gente muda? Querendo, tentando, questionando. Por que eu tenho que ser assim? Por que tem que ser assado? A gente tem que questionar tudo. A gente tem que acreditar que é capaz. Seja como a Mônica, né? Que falou a respeito do medo dela de dirigir. Ela não tem que simplesmente ter medo, viu, Mônica? Você tem que ter cuidado, assim como todos nós temos que ter. Carro requer muita atenção, assim como andar de bicicleta. Só que o carro, como é maior e mais velocidade, obviamente requer mais atenção. Mas não quer dizer que a gente tenha medo. A gente tem que ter cuidado. A gente não tem que aceitar as coisas. A gente tem que procurar mudar. A gente só tem que aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Vou te dar um exemplo. Você está saindo para trabalhar ou para qualquer outro lugar, está chovendo, e você fica reclamando porque está chovendo. Olha, é mais inteligente da nossa parte aceitar a chuva, ou você vai ou você fica, ou você vai de carro, vai de condução, ou vai de Uber, vai a pé, ou vai de guarda-chuva, ou vai na chuva ou não vai, mas não pode ficar reclamando, né? Agora, se você está com um problema, você não tem que aceitar esse problema, você tem que procurar resolvê-lo. Nós temos um poder, tá, Andréa? Incrível. Eu costumo dizer que sempre que eu falo para uma pessoa que ela é capaz de coisas incríveis, cedo ou tarde, essa pessoa ou essas pessoas me provam que eu estava certo. A gente tem que acreditar que a gente tem força para conseguir aquilo que a gente quiser. Henry Ford foi um grande industrial, ele falava uma coisa incrível. Ele falava assim: se você achar que pode, ou você achar que não pode, de qualquer jeito você está certo. Então, assim, se você pode achar que é capaz, ou pode achar que você não é capaz, só você pode tomar essa decisão. E para encerrar, André, a sua resposta, eu digo uma coisa. Só, assim, tem uma coisa que nem Deus pode fazer por nós.
sabe o que que é? A nossa parte. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que colocar o nosso 50% de responsabilidade, né? A gente sempre acha, numa confusão, no estresse, quando alguma coisa não dá certo, a gente fala, olha, eu avisei, seja lá o que for. Nós sempre temos 50% de responsabilidade. Principalmente quando diz respeito à nossa vida. Então, para encerrar, eu digo para você, acredite que você é capaz, use palavras de afirmação, não, eu vou conseguir, eu sou capaz. E eu te falo mais, tá? A gente não se conhece, tive o privilégio de conhecer vocês hoje, mas eu posso garantir para vocês que em algum momento da vida de vocês, vocês queriam alguma coisa que parecia ser muito difícil, mas você acreditou, persistiu, insistiu, posso dizer que você conseguiu. Faz sentido para você? Ainda bem que você acreditou. Ainda bem que você acreditou, porque se você não tivesse acreditado, você não teria conseguido. E aí, de novo, Henry Ford. Se você achar que pode ou achar que não pode, de qualquer jeito você está certo. Muito bom. Parabéns, viu? Foi, muito obrigado, Ana Paula. Melhor, André, desculpa. Muito obrigado, André. Muito bom, meninas. Eu acho que nós podemos finalizar aqui, depois dessas perguntas, dessas respostas. Acho que a gente precisa agora de uns minutinhos depois que a gente encerrar, de reflexão, de meditação e refletir, né? Exatamente que parte que a gente está fazendo. Não é isso? Hugo, meu querido, não tenho palavras para te agradecer. Foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho certeza que o meu WhatsApp vai pipocar aqui depois que a gente encerrar, com muitos agradecimentos, tá bom? Muito obrigada por tudo. Foi ótimo. Olha, gente, muito obrigado, Cida, pelo convite. Agradeço a cada um de vocês aí. O prazer é muito grande conhecer vocês, enfim, trocar nesse momento assim tão rico, tão maravilhoso, essa sinergia incrível. Enfim, estão todos convidados a participar lá do meu grupo do Livro dos Dias, né? Um grupo onde eu dou dicas motivacionais praticamente diárias. Tem meu canal também lá no... obrigado. Tem meu canal também no YouTube, onde eu também dou dicas. Enfim, eu sou mais presente no meu grupo lá no YouTube e também nos podcasts que eu envio toda semana. Quem quiser, eu posso mandar o link, ou se puder mandar também, para quem quiser participar, vai ser um prazer muito grande, viu? Sim. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Sucesso para todas. Muito obrigado, gente.